Outro questionamento, na verdade outra observação sobre os maiores produtores de petróleo do mundo, né? Novamente você vê uma concentração de novo dos maiores produtores de petróleo todos ali. E na antiguidade não se produzia petróleo, né? Então você pega, o Oriente Médio, que é o epicentro que você está apresentando, é muito rico em petróleo, isso é coincidência. Ok, mas quando eles fizeram as guerras todas milenares lá atrás, os impérios todos foram construídos aqui, não se produzia petróleo. E já era o epicentro de todo o conflito humano. Toda a disputa por território, né? Enfim, partiu daqui. Então você tem lá a China, todo o Oriente Médio, né? E Estados Unidos como os maiores produtores. Aí você tem, beleza, Canadá, que é uma filial dos Estados Unidos, né? O México entrando lá como 10º colocado, né? Esse top 10 aqui. No Brasil, já vou entrar no caso específico do Brasil, também um intruso nesse meio aqui, e ele se tornou um intruso bem recente, por causa do pré-sal, já vou chegar lá. E a Rússia, que é sim um país tecnologicamente, na parte de escavação, disparado o mais avançado, né? A tecnologia de escavação russa é a mais avançada, eles praticamente conseguem achar petróleo em qualquer lugar. E eu sou oceanógrafo e desde sempre estudando formação de petróleo, etc. e tal, eu sempre questionei, né, a teoria da formação de origem biológica do petróleo, né, de deposição biológica ao longo dos milhares de anos, milhões de anos, na verdade, com deposições, e, enfim, formando petróleo. Eu creio, de fato, que o petróleo tem origem mineralógica, pura e simples. E por isso os estoques não findam, ao contrário. Os estoques de petróleo, cada vez só se descobre mais e mais e mais petróleo. O que não me leva a comentar especificamente aqui do pré-sal no Brasil. Quando o pré-sal do Brasil foi anunciado, né, apesar da euforia aqui do governo Lula e toda a propaganda feita em volta disso, que gerou uma especulação gigante, que foi até em volta disso que o Eike Batista também surfou a onda, e depois, quanto maior, né, maior a queda, né, foi o que aconteceu com ele, foi na especulação e se deu mal. O pré-sal do Brasil era chacota no meio internacional, porque todos conheciam a grande dificuldade tecnológica de se produzir um petróleo naquela profundidade, né, de rocha, né, com todos os desafios que você tem, que no caso do Brasil é offshore ainda, né, no mar, não em terra, para se chegar àquele petróleo e conseguir produzir ele a um preço comerciável. Ainda mais numa época onde tudo já indicava uma queda, né, na demanda de petróleo a médio e longo prazo. Então, como que o Brasil ia superar essa dificuldade técnica, e alguns consideravam até inviável tecnicamente, né, porque se você tem que passar a rocha, a camada de sal, por isso que se chama pré-sal, porque foi o depósito anterior ao depósito salino, é uma rocha porosa que se desfaz facilmente, então a própria estrutura e cimentação do poço seria dificultada, né? Aquela ideia do poço implodir nele mesmo por falta de estrutura rochosa. E aí impediria até mesmo você fazer um poço adequadamente, poderia ser impeditivo, né? Você tem o petróleo lá, mas você poderia não conseguir extrair ele lá de baixo. Só que o povo brasileiro, o que ele tem de curse, né, de amaldiçoado, vamos dizer assim, ele também tem de abençoado, que é a sua total ignorância e apatia, até para as coisas que prestam, né? Então, na ignorância do impossível, fomos lá e fizemos. A verdade foi essa. Ninguém contou para o pessoal do Sempre da Petrobras que era tecnicamente inviável produzir esse petróleo do pré-sal. E eles, não dando bola para isso, não sabendo disso, foram lá e conseguiram viabilizar essa produção. E hoje a gente tem, na Bacia de Santos principalmente, plataformas que um único poço da plataforma, eu trabalhei 20 anos offshore, instalando exatamente esses dutos, conectando essas plataformas,
Então, você tem um único poço ali da bacia de Santos, explorando o petróleo, extraindo o petróleo dessa camada pré-salina, que produz mais do que 20 poços, uma plataforma inteira da bacia de Campos, da camada anterior ao sal, posterior ao sal, né, da própria camada salina. Enfim, então o Brasil entrou nesse grupo aqui por vamos dizer assim, não um mero acaso, mas pela sua competência técnica, que é reconhecida mundialmente, principalmente no meio offshore, mas exatamente por ignorar o que era considerado uma coisa pragmática, né, estabelecida, né? Fica aqui um parênteses, né? O quão importante é você questionar as coisas e as verdades, entre aspas, estabelecidas, né? A ciência sem questionamento não é ciência. Bom, voltando. Então, o Brasil entrou nesse grupo seleto aqui por essa história. Você vê que a Venezuela, que já foi o maior produtor do mundo, tem as maiores reservas do mundo, sumiu do mapa, né? Será que é à toa que tem lá esse comunismo maluco, que eles viraram o que viraram lá? Será que essas coisas acontecem por acaso? Né?